Seja bem-vindo a mais um vídeo do Café com Cloud. Bom, se você chegou até aqui, você quer me conhecer, né? Meu nome é Érica e eu vou explicar de uma maneira diferente o que é SQL. Essa linguagem para você interagir com dados, tá? É uma das formas, não estou dizendo que é a única, tá, gente? Longe disso. E eu tô com essas canetinhas aqui na mão, esse post-it aqui maravilhoso, essa folhinha também que está em branco e ao final vai ficar coloridinha, né? Eu estou aqui por um objetivo, né? Eu queria explicar SQL para vocês de uma forma diferente, tá? Porque a gente vê várias explicações aí e possivelmente a gente fica meio confuso, né? Ai, o que é o SQL? Então eu quero ficar aqui, tipo, deixar isso de uma maneira mais leve, tá? Então, esse é um conteúdo introdutório sobre o que é essa linguagem. É uma linguagem de programação para você interagir com dados. Especificamente, assim, ela nasceu em bancos de dados relacional, mas hoje em dia não só isso. Tá? A necessidade do SQL, né, falando um pouquinho mais dela aqui, então, basicamente, SQL, né, SQL é a sigla que fala Structured Query Language. Então, uma linguagem de consulta estruturada, tá? E o que seria isso? Realmente, ela tem uma estrutura para ela trabalhar por trás, né? Ela foi criada muito com aquele padrão de, olha, né, a gente tem aqui os nossos dados e a gente não consegue controlar quem é que está acessando, dedicar somente alguns recursos para determinados usuários. Então, ela visou atender aquele nicho de que com a API a gente não consegue fazer esse controle. A API nasceu há muito tempo atrás, nasceu em 80, na década de 80, 70. Enfim, então muito se engana quem acha que SQL é velho e API é nova. Não, tá? Então SQL ele veio para substituir esse mundo que era muito mais difícil você interagir e ter esse controle em cima de dados com a API, né? Então veio nesse sentido. Bacana? Aí, como toda boa linguagem e SQL não fica fora dessa, né? A gente tem uma certa estrutura, um padrão para seguir com o SQL, né? E quem define esse padrão? Esse padrão ele é definido pelo DQL, tá? Então, o DQL, Data Query Language, ele vai definir como é que as instruções vêm para serem interpretadas por um banco de dados ou hoje em dia tem outras formas de você acessar até com linguagem SQL, outras estruturas que não estejam em bancos de dados relacionais. Então, o DQL define o padrão, tá? Então, o padrão é esse que, por exemplo, para a gente fazer uma seleção de dados, a gente tem ali o comando inicial, a gente tem a necessidade do comando, que são as colunas, e da onde vem aqueles dados, tá? Então, por exemplo, eu faço um select na coluna batatinha, o nome da tabela, que seria legumes, por exemplo, né? Então, eu estou selecionando as batatinhas da tabela legumes. Foi só um exemplo para brincar aqui com vocês, né? Mas justamente todos os padrões são definidos por DQL. Bacana, galera? E aí, outra forma até de a gente fazer, nada adianta a gente ter um padrão, né, sem a gente saber como a gente manipula dados. E quem é que faz isso para manipulação de dados? É justamente o DML. Tá? Eu estou falando aqui de uma forma agnóstica a qualquer provedor de banco de dados, tá? Não estou falando só de banco de dados relacional, não. NoSQL também tem essa mesma estrutura, tá? Então, os comandos aqui é somente focando nos comandos de SQL. Então, os comandos do tipo DML, Data Manipulation Language, eles vão ser definidos de forma como é que eu coloco ali a minha estrutura para poder manipular dados. Então, esses tipos de comandos, eles só manipulam as informações, tá? Citando aí, por exemplo, eu posso ter um update, que faz a atualização desses meus dados, eu posso inserir informações dentro de um objeto do tipo tabela, por exemplo, então é um insert, e eu tenho um comando que é muito legal também, que tem que ser usado com parcimônia,
que é o delete, que é justamente para apagar as informações. Então tem que ser tomado esse cuidadinho, hein, gente? E aí, falando nisso, né, a gente pode ter quem é que manipula, mas como é que a gente define quem é que vai ter o privilégio para fazer alterações dessas estruturas, ou até mesmo de criar novas estruturas? Quem define justamente são comandos dentro do SQL que se chamam DCL. DCL é Data Control Language, então são linguagens de controle. Então, por exemplo, se eu tenho comandos que eu preciso, por exemplo, eu preciso que o usuário X ele atualize a tabela Y que pertence a um outro usuário, né? Que só o usuário X ele é o dono, ele tem aquela permissão. Então, com o DCL eu dou essa permissão, que é essa permissão que se chama grant. Né? Então, eu dou uma permissão para que ele faça esse tipo de comando, esse tipo de manipulação, enfim, tudo que eu quero interagir com o SQL. Tá? Então, DCL é para controle. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu citei aí um exemplo. Obviamente, da mesma forma que você dá a permissão, você pode revogar a permissão. Tá? Então, tem N formas de trabalhar. Legal? E mais um padrão dentro da linguagem SQL é porque a gente viu ali de manipulação de estruturas que já estão criadas, mas e se eu precisasse criar ou modificar alguma estrutura? Justamente este tipo de comando pode te ajudar. É o DDL, Data Definition Language. Ele define, são comandos que definem as estruturas de objetos, usuários, enfim, as estruturas de manipulação que você tem ali de interface com o SQL. Então, esses comandos de DDL, por exemplo, ele pode criar uma tabela, né? E eu crio essa tabela definindo ali quais colunas que eu quero ter. Ou eu não quero criar uma tabela, eu quero criar uma visualização, que se chama view no mundo de banco de dados, por exemplo. Né? Então, eu crio aquela visualização, é com o Data Definition Language que eu crio. Né? Bacana? Então é isso, galera. Eu queria até agradecer vocês aqui. Eu estou fazendo aqui mais uma coisinha aqui, que é justamente muito obrigado por estar aqui no Café com Cloud, esse seu canal de entretenimento, né? Sujei até a minha mão aqui para escrever para vocês, mas olha, aqui, Café com Cloud, fiquem bem, subscrevam-se aqui no canal para receber mais novidades. Esse foi um conteúdo bem introdutório do que é a linguagem. Pode deixar aí a sua sugestão, né, do que a gente pode explorar. Ativem o sininho, que isso é muito importante, porque aí você vai receber, né, que a gente dentro do canal, né? E é isso, galera. Eu deixo só, ó, como eu falei para vocês, eu falei que eu ia fazer isso de uma maneira que fosse diferente, né? Espero que tenha agregado esses conceitos básicos aí de SQL. Eu pretendo até a gente aprofundar esses conceitos iniciais, né? Mas o que eu tinha falado é que era folha em branco e agora é a folha completinha aqui para você no Café com Cloud. Legal, gente? Espero que tenha te ajudado. É isso aí. Pode deixar seu comentário, pode curtir esse canal, pode enviar esse vídeo para outras pessoas e subscreva-se. Não deixe de subscrever, tá bom?